ascendente em Áries, ele vai logo para as coisas, né? Ele toma a iniciativa com muita facilidade. Claro que sempre a gente tem que considerar, a gente já estudou até aqui, signo e planeta, né? Então, assim, tem que considerar também que pode ter influência de planetas. Se essa pessoa tem um ascendente em Áries, mas ela tem Saturno nesse ascendente, vai mudar um pouquinho, vai ser uma iniciativa que vai ter reflexos desse Saturno também. Mas o ascendente em Áries, ele tem essa iniciativa mais aflorada. Então ele quebra a casca logo, né? Ele quer sair rápido dali. E ele vê o mundo como um lugar que ele tá ali para agir, né? O ariano de ascendente, ele tá ali para tomar iniciativa, para fazer as coisas. Para ele, o mundo é muito... depende muito do que ele vai fazer. Depende da atitude dele, né? Ele é muito frontal nessa maneira, nesse óculos que ele coloca, ele enxerga uma realidade que depende muito dele, do que ele vai fazer com essa realidade, né? Ele tem uma percepção muito autônoma das coisas. O touro, ele já quebra a casca aos poucos, né? Caso ele precise voltar, ele não quer que aquela casca esteja tão destruída assim. Então ele quebra aquela casquinha devagar, daí ele dá um passinho, daí ele vê se deu certo, daí ele vê se aquele solo ali é firme, né? Daí, caso ele precisar voltar, ele volta. Então, lembrem lá quando a gente estudou sobre o signo de touro, que a gente viu toda a questão da estabilidade, da estrutura, da busca por tranquilidade. Ele não quer sair da casca dele ali, que ele tá confortável, para começar uma coisa nova que ele não sabe no que vai dar, né? Então, ele primeiro vai checar, vai ver se tá tudo certo. E ele vê o mundo como um lugar que pede cautela, né? Pede essa segurança primeiro. Eu preciso saber onde eu tô pisando, saber o que eu tô fazendo. Os gêmeos ele vai quebrar a casca e se perguntar o que é a casca, né? Ele vai querer entender, peraí, da onde que eu saí? Como que é isso daqui? Por que eu tô, né? Por que eu tô começando tal coisa? O que eu posso fazer de diferente aqui, de novo? O que tem para descobrir? Eu estava dentro de uma casca branca, talvez o outro lá estava dentro de uma casca preta, talvez o outro lá estava dentro de uma casca menor, maior, diferente. Ele vai querer interagir com as diferenças à volta dele. E ele vê o mundo com muita curiosidade. Então, ascendente em Gêmeos, e é interessante até ver, assim, quando a gente está com a Revolução Solar, por exemplo, com ascendente em Gêmeos, que é um ano que a gente está muito movimentado intelectualmente. Muita coisa acontece, a gente conhece muitas pessoas, né? Porque a gente está um pouquinho nessa energia de ascendente em Gêmeos, que são pessoas, assim, que estão ali naquele contato, né, o tempo todo, com uma curiosidade muito grande, uma interação, quer saber, quer entender, mesmo quando a pessoa tem aspectos que indicam uma introspecção maior, né, de repente essa pessoa, como eu falei, tem Saturno ali, tem outros pontos, pelo menos a curiosidade, a busca por conhecimento, ela vai ter forte. Ela sempre tem essa necessidade de um entendimento maior, né? Porque Gêmeos é a energia, como a gente estudou ali, é uma energia que busca os porquês, quer saber, né? Quer entender, quer compreender as coisas. Câncer já quebra a casca, mas preferia não sair, né? Ele quebra a casca, mas ele ainda tem um laço muito forte com essa casca, né? Câncer é aquela questão das raízes, do passado. Então, tudo isso vai estar influenciando muito na maneira como essa pessoa age. Quando ela começa algo novo, tem muito dessas raízes, do que ela está trazendo desse passado, né? E dessa conexão emocional. Então, ele vê o mundo como um lugar que pode ser inseguro. Nem sempre ele se abre tanto para essa interação, né? Depende muito de como que está o emocional. Ele traz o emocional para essa percepção, né? O óculos dele tem muito do que ele enxergou no passado, né? Então ele vai interagir, ele vai agir no mundo com essa percepção do que o emocional dele está carregado, né? Então ele tem muito disso também. Leão quebra a casca com vontade de viver, né? Ele vê o mundo como um lugar para criar e brilhar.
Então, o ascendente em Leão, para ele, a iniciativa, o começar algo novo, é uma possibilidade de fazer algo, né? Fazer uma criação, de fazer algo incrível, de trazer um brilho, de fazer algo que pode ser diferente, que vai ter a marca dele, né? O ascendente em Leão tem muito essa percepção de que tudo que começa vai ter muito da marca dele, né? Então, é uma criação mesmo, sabe? Aquela coisa de filho, assim. É meu pequeno bebê aqui, né? A Conscientize é o bebezinho. Tem a minha marca. Um artigo que ele escreve vai ter a marca dele. Então, assim, tem muito desse se colocar nessa iniciativa, né? É muito assim, é como se cada coisa que o ascendente em Leão faz tem um pouquinho dele ali, né? E ele trata como um filhinho mesmo, como algo que para ele tem um significado muito grande. Então ele vai encarar as coisas também como essa possibilidade de ir ampliando a marca dele também, ir dando brilho para as coisas, né? E aí a gente tem o problema do leonino de ascendente muitas vezes criar umas expectativas, assim, querer fazer coisas mirabolantes, né? Como quando eu estava conversando com o Murilo, a gente estava falando sobre isso, sobre essa ideia de querer fazer 1000 coisas, e muitas vezes ele foca no quanto aquilo vai levar de encanto e vai ser prazeroso e tal, e ele esquece, né, de pensar em todos os detalhes, que é o que o ascendente em Virgem vai fazer. O ascendente em Virgem, ele quebra essa casquinha com observação e cuidado. Então, ele vê todos os detalhes. Ele pensa como que ele vai quebrar essa casca, ele pensa onde que ele está entrando, da onde que ele está saindo, como que ele vai fazer, se ele precisar voltar, como que ele vai voltar. Então, assim, ele pensa em todos os detalhes, né? E ele vê o mundo como um lugar a ser analisado. O ascendente em Virgem, ele tem muito esse olhar do questionador, assim, científico mesmo, sabe? Daquele questionador, assim, que olha para os detalhes, que pensa, será que eu faço? Será que eu não faço? Como que é melhor fazer? Será que é agora o melhor momento? Né? Acabou de dar um estouro aqui, talvez vocês escutem. O ascendente Virgem teria pensado o quê? Teria pensado... Vou gravar de dia para não precisar usar o ring light. O ring light estará aparecendo no meu óculos, entendeu? Mas o ascendente em Leão aqui resolveu fazer o quê? Não, os slides estão muito bem colocados. Eu quero fazer uma aula aqui para, né, levar isso para vocês do ascendente. Então, assim, é isso que o ascendente em Virgem faz. Ele pensa nos detalhes. Bom, enfim... Acabou que o estouro ali, se vocês ouviram, foi um bom exemplo do que o ascendente em Virgem não faria, né? Não estaria gravando agora, nesse momento. Libra. Libra, como que ele quebra a casca? Ele quebra a casca com delicadeza, né? O ascendente em Libra é interessante porque se o ascendente em Áries, ele tem todas as casas nos respectivos lugares, o ascendente em Libra é o contrário, ele inverte isso. Então, ele traz a casa 7, que é o outro, para uma casa que fala dessa percepção de mundo, dessa individualidade, ele inverte, né? E aí, todas as outras casas vão estar com signos inversos. Então, o que acontece? Ele traz muito uma delicadeza nessa iniciativa, porque ele está com um olhar atento para o outro, né? Como que o outro vai interpretar? Como que o outro vai entender? Como que eu posso ser mais sutil? Como que eu posso sair dessa casca, mas sabendo que lá fora tem a casquinha do outro também, né? Eu não posso... Será que se eu fizer muito barulho eu vou incomodar? Será que se eu quebrar a casca de uma forma muito bruta, muito abrupta, eu vou incomodar? Então ele tem todo esse cuidado também. E normalmente são pessoas que trazem muita questão de Vênus, né, para a imagem. Então, traz esse lado da beleza, do encanto, do refinamento, né? E ele vê o mundo como um lugar onde ele está para compartilhar. Então, é um ascendente que ele é muito cooperativo, né? Claro que, como eu falei, tem que sempre observar o restante do mapa, mas ele tende a ser bastante cooperativo.
Escorpião vai quebrar logo e de uma vez a casca, né? Porque escorpião tem aquela questão que ele é intenso. Então, assim, se é para sofrer, né? Se é para ser bom ou se é para ser ruim, vai ser tudo de uma vez, né? Não vai ser aos pouquinhos, não. Ele é o oposto de touro. Lembra que o touro vai quebrando aos pouquinhos? O escorpião, não. O escorpião tem uma frase também que é bem propícia para esse ascendente escorpião, que é assim, deixa eu lembrar, era alguma coisa tipo assim, acho que era queimar a ponte, tipo assim, você quer ir para um ponto, você tá aqui e você quer vir para cá, né? Aí tem uma pontezinha aqui no meio, você queima essa ponte para não existir mais volta, não ter possibilidade de volta. A partir do momento que você decidiu vir para cá, você decidiu e tá decidido e acabou, né? Lembrem que o escorpião tinha regência de Marte antes. Ele tem um pouquinho dessa coisa de Áries. Então, ele é o oposto de touro. Ele não quer garantir a segurança de voltar, não. Ele quer ali, ó. Se eu tomei iniciativa, se eu vou fazer, né? E aí, o que acontece? Muitas vezes, ele acaba sendo um ascendente bastante introspectivo, porque para ele decidir fazer alguma coisa, ele vai decidir com toda a força dele. Então, muitas vezes, ele demora para tomar essa iniciativa, né? Ele vê o mundo como um lugar intenso e muitas vezes sombrio. Então, assim, ele tem essa força muito grande, mas também ele sabe que ele pode se decepcionar. Ele sabe com que ele está lidando, né? Ele imagina escorpião, quando a gente estudou lá, a gente viu que ele tem toda essa percepção do lado obscuro do mundo, do que ninguém quer ver, do que as pessoas tendem a colocar para debaixo do tapete, né? E aí imagina ter isso no ascendente. Você já encara o mundo enxergando tudo isso. Você já enxerga, tem toda essa percepção do que tá obscuro e do que tá por debaixo do tapete, né? As pessoas não te escondem as coisas quando você tem ascendente em escorpião. Então, assim, às vezes ele prefere ficar quieto mesmo, só olhando e percebendo tudo que está sendo articulado ali na volta, né? Então, é um ascendente bem intenso. O ascendente em Sagitário, esse daí já quebra a casca fazendo zoeira, né? Esse daí já quebra a casca brincando, tirando sarro, nem percebe que quebrou a casca, quando vê já saiu, quando vê já tá lá em outro país, já tá lá em outro lugar, né? Ele vê o mundo como um lugar para aprender e se conhecer. Então, assim, ele tá muito nessa busca por autoconhecimento também, né? Então, ele é um ascendente que ele tem o Sagitário normalmente está atrelado à sorte, né? Então, de novo, sempre tem que olhar todos os aspectos, mas normalmente ele tem uma facilidade para começar as coisas, ele tem auxílio, ele conhece pessoas que ajudam, né? O Libra tem um pouquinho disso também, mas o Sagitário mais, porque ele acaba nesse entusiasmo com a vida, ele acaba atraindo coisas boas, né? Coisas positivas que vão auxiliando ele. Mas ele tem muito essa busca também por se conhecer através dessa interação. Então ele vai vivenciando as coisas, ele vai, com cada coisinha que ele vivencia, ele vai trazendo para si, né? Acontece algo, ele assimila, olha, aquilo aconteceu, eu vi fulano passar por tal situação, eu já passei por isso já aconteceu comigo. Ou eu passei por aquela rua e não entrei na outra rua, e se eu tivesse entrado, tinha acontecido um assalto lá. Sabe, ele vai fazendo essas associações, ele vai observando a vida também, né? Ele vai olhando para as coisas e vai se conhecendo através de tudo que ele vivencia. Mas é um ascendente que tende é um ascendente fogo, né? Então ele é um ascendente que tende a vivenciar as coisas. Ele não tem muito essa cautela, não, que a gente vê em Touro, que a gente vai ver agora em Capricórnio, né? Então, assim, quando mais jovens, são pessoas que tendem a ir bem no impulso, assim, né? Então, vamos viajar, vamos pegar as coisas e sair, vamos. E aí, com o tempo, porque ele vai vivenciando e vai
né, trazendo para si, e aí ele vai vendo, nossa, aquela vez que eu fui lá para a Irlanda sem pensar nas coisas, e aí chegou lá, eu não sabia falar inglês, e aí, nossa, foi uma confusão. Aí na próxima vez ele já se prepara melhor. Então, o ascendente em Sagitário, ele vai aprendendo ao longo da vida, né? Ele tem um signo do conhecimento dentro dessa percepção inicial do mapa dele. Já o Capricórnio, aquela história que a gente falou lá, brincou que o Capricórnio nasce velho, né? E o ascendente em Capricórnio também, ele já nasce tendo essa percepção de que é melhor ele tomar cuidado com as coisas, de que, né, ele tem que ter ele quebra a casca com um certo receio, ele tem que ter uma ponderação, ele tem que saber o que ele está fazendo, né? Então não, ele não vai para Irlanda sem saber muito bem se faz frio lá, se vai estar bom o tempo, se não vai, se ele vai precisar levar alguma coisa de documento, né? Ele vai ter todos esses cuidados. Ele vê o mundo como um lugar de muito trabalho e resistência. Então, qual é o perigo aqui? O Sagitário tem o perigo no ascendente de ser muito otimista. Então, vamos começar mesmo, toca bala e a gente vai dando um jeito. O Capricórnio é o contrário. O Capricórnio, ele demora para começar as coisas, porque ele fica pensando nos possíveis problemas que podem acontecer, se está tudo alinhado, se ele realmente vai ter competência para fazer aquilo que estão convidando ele para fazer. Então, assim, muitas vezes ele acaba perdendo a oportunidade. O que o Sagitário mete o pé e vai e faz, né? O Capricórnio, e depois lá pode se decepcionar, o Capricórnio às vezes se arrepende de não ter feito, se arrepende de não ter tentado, porque de repente ele ficou pensando e acabou que a oportunidade passou, né? Então ele tem esse desafio, assim. Mas Capricórnio no ascendente é muito responsável com as coisas. Então aquilo que ele se compromete em fazer, ele vai fazer, né? São pessoas que têm uma autoridade também, né? Né? E o Peixes? O Peixes, ele vai quebrar essa casca com sensibilidade, né? Ele quebra a casca numa intuição de que ele vai encontrar algo lá fora, que vai conectar ele com a verdade dele. Ele toma a iniciativa muito pelo feeling, por o que ele está sentindo no momento, né? Ele intui as coisas. Então, ele vê o mundo sentindo o mundo.
é meio louco isso, mas aqui também vou falar da conversa que eu tive com o William, que é leonino e que tem esse ascendente em peixes, e o tempo todo ele fala da questão de se conectar com o 1% da pessoa, que ele fala assim, que a gente pode discordar totalmente, né? Mas vai ter 1% que a gente vai concordar, vai ter 1% que a gente vai ter algo em comum, né? Porque peixes entende que a gente faz parte de um todo. Então ele sabe que não é eu aqui no meu mundo fechada e você aí no seu mundo fechado. Não, a gente tá em sintonia, mesmo que seja 1%. Né? Então esse exemplo dele foi ótimo, porque para explicar o ascendente em peixes é isso, essa interação, essa conexão, né? Ele se conecta com esse todo. Claro que, qual é o desafio desse ascendente em peixes? Muitas vezes, e quanto mais nova a pessoa, né, ela tem essa dificuldade de sair do universo do outro, que ela entra lá no outro, né? Então, tudo que ela inicia, ela se coloca naquela energia.